Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou especialista em investimentos. Meu Instagram é Escolha Investir Sempre. Por quê? A gente sempre fala isso aqui, porque é importante. Não é à toa que a gente se chama Liberdade Financeira, certo? Tem que investir, pessoal. Para ter uma liberdade financeira no futuro, para você ter uma independência financeira, você precisa, nas palavras do nosso eterno e imortal Warren Buffett, né, o grande oráculo de Omaha, como ele é conhecido, o mega bilionário investidor dos Estados Unidos, se você não arrumar um jeito de ganhar dinheiro dormindo, você vai trabalhar até morrer. Não tem jeito. Então, pessoal, tem que ter renda passiva, tem que acumular um montante que te dê uma rentabilidade que possa te sustentar. Essa é a fórmula da liberdade financeira. Se o mundo capitalista, né, fosse um jogo, tipo aquele jogo da vida, já jogou aquele jogo da vida? Eu tô meio velho, eu joguei. O jogo da vida, pessoal, se tivesse uma manha para zerar o jogo, seria essa. Consiga uma renda para você ser independente e conseguir viver dessa renda, não precisar ficar se preocupando em trabalhar em coisas que você não gosta, para você poder trabalhar apenas por prazer, certo? Bom, pessoal, como tradicional, vamos fazer o nosso grande giro de notícias e depois vamos falar um pouquinho sobre as filosofias dos investidores. Os grandes dogmas que acontecem aí ao longo dos séculos, em que muitos e muitos estudam essa nobre arte chamada investir. Bom, para começar, uma excelente notícia. Se no último programa eu vim aqui falar para vocês da bomba que o nosso querido Ministério da Economia jogou no setor de fundos imobiliários, hoje veio a bonança, né? Depois da tempestade vem o sol. O que aconteceu? Saiu da reforma. Claro que ainda não está oficial, mas do mais suboficial que a gente consegue, está oficial que o imposto de renda sobre os fundos imobiliários ali na rentabilidade caiu. Não vai ter mais aquela alíquota de 15% nessa rentabilidade que os fundos pagam, né? O dividendo mensal que os fundos pagam, que hoje é isento, né? Essa rentabilidade é isenta, e aí teria uma alíquota de 15% sobre esses dividendos. Então, foi um banho de água fresca, né? Um grande refresco para os investidores, mais de 1,5 milhão de pessoas hoje que investem em fundos imobiliários, um setor que teve um crescimento expressivo, que é super fundamental para fomentar a indústria de construção civil, a indústria ligada a shopping centers, ligada à área de imóveis urbanos. Então, poxa, foi um grande acerto, vamos dizer assim, ter tirado isso. Como a gente falou, estava claro que isso estava esquisito, né? A gente falou aqui claramente que isso provavelmente seria jogado como item de barganha para a negociação com o Congresso e não deu outra, acertamos bem essa. Realmente não tinha nem pé nem cabeça um imposto desse, sendo que vários instrumentos que ficam dentro dos fundos, né, ativos aonde esses fundos investem, como CRIs, né, certificado de recebível imobiliário, eles são isentos ainda, ficariam isentos, os FDICs também. Então, pô, que loucura era essa? A gente inclusive citou aqui a palavra, né? É uma política esquizofrênica, né? Que alguns gestores comentaram sobre isso. Não fazia o menor sentido. E não deu outra, realmente caiu essa alíquota. Que bom, menos mal, né? Mas não precisava, né, gente? Precisava dar esse susto? Será que alguém ganhou dinheiro com isso? Sabendo disso antecipadamente, liquidou posições de fundo imobiliário e aí depois recomprou barato quando saiu a nova notícia? Então, são coisas dessa que trazem desconfiança no mercado, né? Existe um filme muito legal, vou colocar o cartaz dele aqui. Se você não assistiu, assista. É a Bíblia Sagrada dos Investidores, o filme chamado Wall Street, né? Com o nosso eterno e imortal Michael Douglas, né? Como um Gordon Gekko, o personagem principal que fez a frase célebre, né? A grande frase que marcou uma legião de fãs do filme, né? E uma legião de investidores, onde ele fala: Greed is good. A ganância é boa, né? Enfim, eu discordo um pouco dessa frase, mas o filme é legendário, é épico, tem que ser visto, revisto, relembrado, mostrando como a ganância das pessoas às vezes ultrapassa todos os limites. E sabendo disso, saber sobre isso é importante para a gente colocar a nossa própria ganância sob controle e não se deixar levar demais por essas coisas, porque, poxa, pessoal, tem que ser sadio. Se não for sadio, não é bom para ninguém, certo? Bom, então a alíquota dos fundos imobiliários caiu, mas a alíquota sobre os dividendos de ações certamente vai ficar. Ainda está em dúvida, é o percentual, vai ser 20, vai ser 15, né? Então o Ministério da Economia está defendendo 20, parece que o pessoal da Câmara ali, o Arthur Lira e companhia, está topando, né? Mas talvez o relator da
da reforma possa colocar uma alíquota diferente, né? Então, a gente não sabe como é que vai fechar esse capítulo da novela da reforma tributária, mas certamente algum tipo de alíquota nós vamos ver dentro dos investimentos, né, na parte de dividendos de ações. Aí a outra questão que ficou em dúvida, vai ter faixa de isenção? Hoje, quem vende ações até 20 mil reais dentro de um mês é isento de imposto de renda. Você pode vender 20 mil e não pagar imposto. Aí a pessoa fala, mas se eu vender 30, mas o meu lucro foi só 20. Não é lucro, pessoal, é vendas, tá? Se você vendeu 21 mil, não interessa qual foi o seu lucro. Seu lucro pode ser 50%. Você vai pagar o imposto da operação. Se você vendeu 19.999, seu lucro pode ser 100%. Você vai ficar isento de imposto. Então, a referência é vendas de até 20 mil no mês são isentas. E aí, se vendas até 20 mil são isentas, faz sentido taxar o dividendo sem nenhuma faixa de isenção? Né? Então, isso também vai ficar para os próximos capítulos para a gente ver como é que vai transitar, como é que vai tramitar a reforma na Câmara e saber se algum tipo de taxa se vai haver algum tipo de nível de isenção sobre essa taxa dos dividendos, certo? Bom, e nos Estados Unidos, né? Corta, e lá nos Estados Unidos a gente vinha daquele galope, recorde pra cima, vamos América, sonho americano e tal, investimentos, as bolsas subindo sem parar, e aí as pessoas falando, não, agora já tem bolha, já vinha discussão de bolha, aí deu uma quedinha, não, agora é porque o crescimento acabou, não vai ter crescimento, tá esticado demais, tá caro, e aí tudo se resumiu à fala do Jerome Powell, o grande, poderosíssimo presidente do Banco Central americano. Vários gestores falando que por conta dos dados de inflação que vieram acima do esperado, dados de inflação lá vieram quentes, né? Vieram hot. Então, aí todo mundo ficou, meu Deus, o Banco Central vai titubear, ele não vai ter coragem de reafirmar que vai manter o juro zero até 2023. Ele não vai dar conta, mas deu. Pessoal, não interessa que a inflação veio a mais alta naquele período dos últimos 40 anos, 5,4%. Inflação de 0,9% no período, no mês ali. Pô, isso é inflação de Brasil. Eu ouvi isso de alguns colegas, né? Realmente, mas eles não estão acostumados. Mas o Powell não piscou, não titubeou e falou: não aumento esse juro, vou segurar. Falou, e todo mundo, meu Deus, pombinha, hein? Ele falou isso porque ele é pombinha, tá dando, está. Não, galera, relaxa, não vai ter aumento de juro. E o que aconteceu? A bolsa subiu em mais recorde. Batemos lá o SP500, 4.380 pontos. Novo recorde. Um suspiro dos 4.400 que estavam previstos aí para o meio do ano pelo Citibank, se não me engano. Então, poxa, a bolsa lá de vento em popa, né? Agora deu uma respirada, né? Bateu o recorde, o Nasdaq também passou de 15 mil, se não me engano. Não passou, perdão, 14.800. Mas 14.800 foi o novo recorde. E aí agora as bolsas estão dando uma lateralizada, caindo menos de 1%. Para respirar, é natural depois de tantos recordes. Então, lá continua muito bonito o cenário, né? A gente vê que, embora a variante Delta da Covid, que está tendo um contágio muito forte, muito grande, e mesmo com esse contágio grande, o número de mortes lá continua caindo, continua reduzido, na faixa de 200 e poucos por dia. É uma notícia ainda terrível, mas, poxa, como já está menos pior do que foi no início, né? Então, a vacina se mostrando muito eficiente. Eu já vi notícias também de que a grande maioria das pessoas que têm falecido hoje são as pessoas que não se vacinaram, né? A gente não sabe se por falta de vacina ou por falta de juízo, porque realmente tem esse movimento anti-vax, né, de pessoas que são contra a vacina, esse absurdo. Não façam isso, pessoas. Por favor, se vacinem, né? Corram atrás da proteção de vocês e dos seus entes queridos. Então, ficou claro isso, que a maioria das pessoas que está falecendo lá são pessoas que não se vacinaram. Então, isso trouxe muita fé, muita esperança de que realmente as vacinas são a resposta e a gente vai ter um segundo semestre muito bom, dado ao sucesso das vacinas. Puxando para o Brasil, corta para cá, temos também a vacinação acelerada. O número de mortes também vem caindo.
Mas essa variante Delta também começou a preocupar. Já existe transmissão comunitária dela no Brasil, no Rio de Janeiro, parece que já tem alguns casos. Então essa variante é bastante perigosa e a gente não sabe ainda o nível de impacto das infecções dessa variante, né? Se a pessoa vai ficar mais debilitada ou não, se ela é mais fatal ou não, ou se é só a questão da transmissibilidade. Mas em qualquer cenário, pessoal, a melhor opção é se vacinar. Procure seu calendário. Eu já vacinei, eu tomei a Pfizer e tá tudo certo comigo. Graças a Deus não tive nenhum efeito colateral, só uma dorzinha de leve no braço. Minha esposa já vacinou. Então, assim, pessoal, se vacinem, não deem bobeira, beleza? Bom, então, fechando o cenário, Jerome Powell reafirmou, não vai tirar o rumo, não vai subir os juros, vai segurar até 2023, porque ele é um caba muito corajoso e vai segurar, é isso aí. Bom, e aqui na nossa bolsa, em terras brasileiras, o que aconteceu? Vou subir o gráfico aqui, o gráfico muito interessante, pessoal. Fundo triplo perto da região dos 125 mil pontos. É um fundo triplo, ou seja, tentou bater uma vez, tentou bater outra vez, tentou bater outra vez e não conseguiu passar. Então, o que isso significa? Qual a interpretação? Chegou em 125 mil, muita gente começou a achar barato e começou a comprar. Aí subiu. Aí veio o pessoal que quer que caia, né, os bears, né, tentando jogar o preço para baixo. Aí conseguiram. Quando chegou no 125, aí o pessoal falou, daqui não passarás! Não passarás! E comprou de volta. 125 subiu de novo. E isso 3 vezes seguidas. Pessoal, fundo triplo é uma figura muito forte em análise técnica, análise gráfica, onde você só se preocupa com o movimento e as figuras dos gráficos, né? Então, vamos ver se esse fundo triplo vai ser forte mesmo, se ele vai dar o suporte necessário para o índice romper o teto ali na faixa de 128, 130 mil pontos e com isso engatar de fato uma tendência depois de passar algum tempo lateralizado. Então, notícia boa. E continuando, pessoal, como é que está o lado fundamentalista? Pois é, então se a gente tem um fundo triplo pela análise gráfica, no lado fundamentalista, os gestores continuam bem otimistas com o Brasil, tá, pessoal? Os gestores estão falando que estão comprados, boa parte deles estão comprados em Bolsa Brasileira. Alguns, muito corajosos, estão vendidos em dólar. A gente já falou que a gente espera que o dólar caia, mas quem que confia? Quem que tem a coragem de chegar e ficar vendidão em dólar? Alguns gestores têm, pois é, esse pessoal aí, ó. Boa sorte para vocês, meus amigos. Que Deus, Papai do Céu, os abençoe. Porque ficar vendido em dólar não é para amadores. Aqui no Brasil, bobeou, deu o espirro, já era, o dólar subiu. Então, não dá pra gente dar bobeira com o dólar. O dólar, ele é um termômetro de risco acima de tudo. Ele não é só uma moeda de troca. Ele é o hedge natural para qualquer mercado emergente. Então, é aquela coisa, pessoal, não pode dar bobeira, tá? Mas pelo menos do lado fundamentalista segue esse otimismo, né? Então, como eu falei, vários gestores dizendo que estão comprados, que estão otimistas, que acham que a Selic vai continuar subindo, pelo menos até 6,5, alguns falando 7,5, mas ainda assim seguem comprados em bolsa e alguns até bem corajosos vendidos em dólar, né? Claro que a gente, embora o fundamento todo aponte para isso, né? Pô, talvez a gente veja um dólar em 4,50, já pensou o dólar voltar a esses preços? Pode acontecer, mas aqui qualquer suspiro, qualquer probleminha político respinga no dólar. Ele é a fuga natural do medo aqui do Brasil. Então não dá pra gente ter essa coragem toda, né? Quem estiver especulando aí, muito cuidado. Mas pelo menos fundamentalmente a coisa continua bem positiva para o Brasil. A gente vê as empresas tendo resultados bem melhores que o esperado. A bolsa, o valuation continua interessante, continua barato, na faixa ali de 10, abaixo da média histórica. Então tem espaço para crescer, pessoal. Realmente tem espaço para a gente continuar vendo valorização dos ativos e tem muita coisa boa para a gente falar, né, em termos de oportunidade de investimento. Então eu vou chamar aquele meu amigo querido que sabe tudo de aonde está o dinheiro, né não, Tom? Chega aí. É isso, pessoal. Então, aonde está o dinheiro? Hoje, o dinheiro, eu diria para vocês que está em alguns setores. Mas, antes de falar sobre isso, o disclaimer, pessoal, nada disso são indicações de compra ou venda de ativos. Se você for investir, tome muito cuidado, veja todos os fatores de risco, se informe e tome posições convictas, né? Onde você estressou esse estudo, olhou todas as variáveis e tem bastante consciência do que você está fazendo. Dito isso, hoje um papelzinho que eu já tinha comentado daqui, que eu acho que continua surpreendendo e tem muito potencial, a Randon, certo? Uma empresa ligada ao setor de caminhões, uma empresa que está com PL na faixa de 5, 6,
poxa, uma empresa que tem tudo para bombar no segundo semestre aí, com uma retomada do varejo, com uma retomada econômica, com uma retomada na mobilidade, através do fim de lockdowns, enfim, através de uma retomada natural, né, da vida. Isso tende a beneficiar muito essa empresa. Então, pô, olho nela. A nossa princesa metálica, a querida Vale, continua surpreendendo, continua dando show. 115 chegou a bater, 115 reais, né? Chegou a bater 116, aliás, recentemente. O minério lá em Dalian, que é a bolsa da China, que tem o maior fluxo de negócio de minério do mundo, subiu, continua subindo, e a China continua esperneando. Não pode subir, não vai subir. O mercado quer que suba, não adianta, vai subir. Então, poxa, não adianta se espernear, China. O minério está em alta, a demanda está quente, então a Vale continua atraente. É isso aí. Então, Vale, nossa princesa metálica, continua um papel muito querido. Pão de açúcar, aquele pãozinho docinho, coisa de, né? Que coisa gostosa comer um pãozinho. Pessoal, Pão de Açúcar continua bem atraente, tá barata pelo valuation, pela empresa que é. Tudo bem que separou ali do açaí, né? Aquele atacarejo que tem no Rio de Janeiro, né? Mudou muito os fundamentos da empresa, tá meio difícil de fazer essa leitura, mas continua sendo uma empresa extremamente bem gerida, uma empresa extremamente bem diversificada, bem localizada no país. E então tem tudo para dar um baita salto, e inclusive em cima da notícia de que o auxílio emergencial foi estendido pelo governo, agora vai até outubro. Então, poxa, interessante, né? Com essa notícia acabou passando um pouco despercebido, mas é uma notícia que injeta recurso na veia desse setor, o setor supermercadista, porque as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, pessoal, quando tem dinheiro, o que elas fazem? Compram comida, né? Não tem jeito. Então é um setor que tem muita demanda e provavelmente vai ter muito impacto dessa medida de prorrogar o auxílio emergencial. E lembrando, o papel está descontado, né? Claro que a gente ainda não viu os balanços pós a cisão ali com o atacarejo açaí, mas pelo que mostra, né, nos balanços, dá para ter uma noção de que continua descontado o papel. Então nessa faixa ali de 36 e pouco, é uma faixa muito legal para a gente ficar de olho e ver alguma oportunidade. Bom, e a Petrobras, a menina dos olhos do país, né? Ela e a Vale são, né, o arroz com feijão do investidor. É isso aí, tem que ter, não adianta, tem que ter. Petro continua muito interessante. O petróleo veio com muita interferência geopolítica por conta ali da OPEP, ali, a briguinha dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, né? Então tiveram essa treta e isso impactou o acordo. Parece que pode até nem ter OPEP mais, ficaram brigadinho, ficaram de beicinho um pro outro ali, mas a situação é que isso impactou no preço do petróleo, o petróleo caiu, porque eles não estão tendo acordo para diminuir a produção, para estancar a produção, e se produz muito, tem muita oferta. Se tem muita oferta, diminui o preço. Então, mas mesmo assim o petróleo continua na faixa de 73, 74, 75 dólares. É um preço bem alto, perto do que já teve aí recentemente. E isso é super positivo para a Petro, né? A Petro também, na parte de gestão, se desfez de algumas subsidiárias, está fazendo um trabalho bem legal corporativo. Então é uma empresa assim incrível para a gente pensar e olhar no futuro. E mesmo que você pense assim, mas poxa, o futuro não é carro elétrico? Pô, e aí? E quando parar de se produzir gasolina? Né? O que vai acontecer? Pessoal, petróleo é a commodity mais negociada da face da terra. Mais do que comida, mais do que água, mais do que tudo que a gente possa imaginar. Porque do petróleo você faz perfume, do petróleo você faz asfalto, do petróleo você faz comida, do petróleo você faz um monte de coisa. Então vai demorar, mesmo que a gente tenha 100% da frota mundial de carros todos elétricos, ainda vai demorar muito tempo para a gente parar de consumir petróleo. Pode até reduzir, claro, pode até ter impactos, mas para a gente falar assim, não vale a pena mais ter Petrobras, ainda vai demorar. Talvez a nossa geração não veja isso. Talvez minha filha, meus netos, né, talvez vejam, mas ainda vai demorar bastante, tá? Bom, e o varejo, né? Falamos dele, falamos ali pela Pão de Açúcar, mas poxa, Magazine Luiza fez aquisição, sabe de quem? Kabum! A Magazine Luiza comprou o Kabum! Você não sabe o que é o Kabum? Kabum, gente! Kabum é aquela empresa de venda de software, venda de informática, né? Artigos de informática. Eu comprei já lá, muito legal, um site. Preços bacanas, preços baratos. A Magazine parece que pagou mais de 3 bilhões. Sabem quem? No Kabum! Kabum! Pois é, Kabumzinho aí, ó. 3 bilhões, hein? Danado. Pois é, Magazine Luiza continua nervosa, comprando, todo mundo bobeou,
ela fatiou, comprou. A Magazine Luiza é gente grande. Então, pessoal, o setor de varejo, com Via Varejo, Magazine Luiza, lojas americanas e B2W fizeram ali uma troca de códigos, né? A famosa LAME, LAME 4, depois de tantos e tantos anos sendo LAME 4, virou agora Ameri, né? Amer, né? Amer 4, não acho que vai ser a Mer 3. E a B2W também vai virar a Mer 3, vão se juntar. Elas são o mesmo grupo, né? Mas são empresas assim distintas, embora sejam do mesmo grupo, e agora estão se juntando num ticker só, num códigozinho de ação só. Esse setor também tende a se beneficiar com a retomada do emprego, principalmente, com a retomada da renda das pessoas. Então, vamos ficar de olho nesses setores porque, poxa, tendem a trazer bons dividendos aí para os investidores. Bom, pessoal, temos que falar do nosso querido presidente. O presidente Bolsonaro foi hospitalizado, parece que estava com algum problema ali no intestino, né? Ele teve aquele episódio horrendo da facada e aí depois disso, poxa, teve que fazer várias cirurgias e aí depois de muito tempo ainda sofre, né, algum reflexo daquela facada e agora está hospitalizado. Parece que está tendo uma evolução bem positiva, né? Então isso é uma notícia boa. Tomara que o nosso presidente se recupere bem. E quem está na presidência, por enquanto, parece que é o Arthur Lira, porque o vice-presidente Hamilton Mourão estava em viagem na Angola, o presidente e o Arthur Lira é o terceiro na sucessão. Então, até a alta do presidente Bolsonaro e o retorno do vice-presidente Hamilton Mourão, o Arthur Lira segue sendo o nosso presidente interino. E fora isso, né, desejando melhoras para o presidente, segue a novela da CPI. Não tivemos prisão, mas tivemos um episódio muito interessante. O que aconteceu no último episódio? A depoente lá, representando a empresa Precisa, acho que é Manuela o nome dela, o cara chegou assim e perguntou, qual o seu nome? Seu nome é Manuela? Ela, não vou responder, excelência, vou ficar calado. Como assim? Você não vai falar nem seu nome? Não, então tá. Mas eu tenho aqui um habeas corpus, não sei o que me garante o direito de não precisar falar nada para não me incriminar. Mas você falar seu nome não te incrimina, querida. O que o presidente Omar Aziz fez, presidente da CPI? Peraí. Ligou pro Luiz Fux. Luiz Fux, responde agora aí. Que habeas corpus é esse que você deu aí que não pode nem falar o nome? Não, pode falar o nome sim? Então tá bom. Aí ficou lá a tarde inteira sentado esperando o bilhetinho do Luiz Fux falando, pode falar seu nome sim, querida, senão você vai enfrentar as consequências da lei. E aí, depois de 7 horas lá esperando, 8h30 da noite retomaram o depoimento. E aí ela, mas gente, eu tô cansada, por favor. Aí o Omar Aziz, eu também tô cansado, de ficar aqui e você não responder nada. Vai responder sim. Não, mas eu venho, não sei o quê. Aí no final, acabou que liberaram ela para voltar no dia seguinte. E no dia seguinte ela falou e deu um monte de treta, assim, discurso que não bate com o que outras pessoas falaram em relação a ela. Então, provavelmente teremos um episódio quentíssimo na novela da CPI que vai ser a acariação. Não perca esse episódio, esse vai ser legal. Bom, e tirando essa situação aí da CPI, pessoal, falar um pouquinho das filosofias de trader aqui. Gente, a filosofia mais antiga, que a gente sempre fala dela e advoga sobre ela, que ela é muito legal, ela é realmente a mais consolidada, a mais vencedora ao longo de todos os séculos aí que existem em investimentos, é chamada filosofia holder. É aquele cara e aquela investidora que compra e segura e nunca vende. Certo? Você compra a ação e simplesmente nunca vende, né? Até então os dividendos eram isentos, agora você vai ter um impostinho ali nos dividendos, mas é uma filosofia de investimento que gerou as maiores fortunas que a gente conhece. Então, essa filosofia é aquela a ser batida, vamos dizer assim, é a tradicional que funciona e que por que é difícil de implementar? Falta de paciência das pessoas, basicamente. Se as pessoas tivessem disciplina para guardar dinheiro de uma forma que você não venha precisar dele ou que você não fique tentado a usar aquele dinheiro, você separe ele e realmente deixe para esquecer, né, deixe para longo prazo, a sua fortuna é certa, com certeza. Nas palavras do eterno, né, nosso querido imortal da Bolsa, Pelé brasileiro dos investimentos, Luiz Barsi, se você investir todos os meses durante 35 anos em boas ações, você está fadado a ser milionário. Palavras do Barsi que eu assino embaixo, concordo integralmente. Então, pessoal, o holder é o cara a ser batido. Significa que é o melhor de tudo? Não tem melhor? Não, não necessariamente. É a mais consolidada, que tem mais membros ali na lista da Forbes. Mas não é a única e tem gente que já ganhou mais dinheiro, né? Agora, poxa, não é tão fácil quanto o holder outras estratégias. Uma delas é o trader.
Aquele pessoal que quer ficar comprando e vendendo, que usa análise gráfica, que usa vários tipos de análise de fluxo, tape region, como eles chamam. E essa teoria, ela é difícil, porque ela é muito subjetiva, é muito coisa de feeling. Então, às vezes você acerta, às vezes você erra, mas ela não é muito consistente. Pouquíssimos são os traders que conseguem ter consistência ao longo de muitos anos. Mas não significa que seja ruim. Pode ser que não seja para você, ou pode ser que seja, né? Mas o fato é que tem pouca gente que dá certo com isso. Tem estudos, inclusive, que falam que você, sendo motorista de Uber, você ganha mais dinheiro e tem menos risco do que você sendo trader, né? Então é um negócio difícil. E aí existem as estratégias mistas, né? Onde você é holder, mas de vez em quando você faz um tradezinho, né? Um papel que eu comprei subiu muito, mas não estou mais gostando dele, acho que mudou a gestão da empresa, mudou a conjuntura. Você se desfaz e vai para um outro papel, né? Faz algumas vendas táticas, né? Ou compras táticas também. Então, existe essa estratégia mixada. O Luiz Barsi, ele já fez coisas do tipo. Ele sempre fala que ele costuma ter entre 10 e 12 ações e toda compra que ele faz de algum outro papel, ele faz só para logo em frente vender e injetar de volta nas principais do portfólio dele. Então, existe essa estratégia híbrida e é uma estratégia interessante também. Bom, pessoal, então, mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Vou subir de novo aqui o convite para o nosso curso. Você em todo lugar do Brasil pode participar. Ele é um curso online via Zoom. Fica à vontade, entre em contato com a gente. Vou deixar o número de contato aqui embaixo também, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tomem vacina. Tchau!